Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. O trem da meia-noite para o Natal. O silêncio da noite. A neve caía em silêncio sobre o Vale Dourado, cobrindo telhados, ruas e árvores com um véu branco que parecia tecido pela própria lua. Era véspera de Natal, e a cidade inteira vibrava com expectativa. As casas estavam adornadas com guirlandas cintilantes, as janelas iluminadas por velas e lâmpadas coloridas, e o ar carregava o perfume doce de biscoitos recém-assados. Crianças corriam pelas calçadas, deixando pegadas efêmeras que logo se apagavam sob novos flocos de neve. No entanto, para Clara, cada detalhe festivo era apenas um lembrete daquilo que havia perdido. Caminhava devagar pela praça central, envolta em um casaco azul marinho que já não aquecia tanto quanto antes. O gorro de lã cobria-lhe parte do rosto, mas não escondia o olhar melancólico. Enquanto todos celebravam, ela sentia-se deslocada, como uma nota dissonante em uma sinfonia alegre. Clara lembrava-se de quando o Natal era mágico. Seu pai, um homem de mãos calejadas e sorriso fácil, costumava montar uma árvore enorme na sala. Ele mesmo criava enfeites com pedaços de madeira, pintando-os com cores vivas. Sua mãe preparava biscoitos de gengibre, e o cheiro doce invadia cada canto da casa. Havia música, havia calor, havia amor. Mas os anos haviam levado tudo isso embora. O pai partirá cedo, a mãe adoecera, e os amigos se dispersaram. Restava apenas o silêncio. Ela parou diante da fonte congelada, no centro da praça. O gelo refletia a lua cheia, criando um espetáculo de luzes prateadas. Clara suspirou, sentindo que o mundo inteiro celebrava algo do qual ela não fazia mais parte. O Natal havia se tornado uma lembrança distante, um eco de risadas que já não existiam. O sino da igreja começou a soar. 1, 2, 3 vezes, até completar 12. Cada badalada parecia atravessar o coração de Clara, lembrando-lhe que a meia-noite havia chegado. E foi então que algo inesperado aconteceu. Um som diferente ecoou pela cidade. O apito de um trem. Clara franziu o senho. Não havia trilhos em Vale Dourado, nem estação ferroviária. O som parecia vir de todos os lados, como se a própria noite estivesse chamando. Ela olhou em volta, confusa, até que uma névoa prateada começou a se erguer no meio da praça. A névoa se expandiu, cobrindo a fonte, as árvores e até os postes iluminados. Dentro dela, uma silhueta começou a se formar. Primeiro, Clara viu rodas douradas girando lentamente. Depois, vagões reluzentes, janelas que brilhavam como estrelas, e finalmente a locomotiva, majestosa, com detalhes em cristal e ouro. O trem surgia como se fosse tecido pela própria magia da noite. Clara deu um passo atrás, assustada e fascinada ao mesmo tempo. O ar ao redor cheirava a pinho fresco e chocolate quente, como se o trem trouxesse consigo o espírito do Natal. As portas se abriram com suavidade, e um condutor apareceu. Ele usava um uniforme azul escuro impecável, com botões dourados que refletiam a luz da lua. O chapéu alto lhe dava um ar elegante, e seus olhos brilhavam com bondade e mistério. Ao ver Clara, sorriu. "Boa noite, senhorita." Sua voz era suave, como o vento que acaricia as árvores. "Este é o trem da meia-noite para o Natal. Ele só aparece para aqueles que perderam a esperança." Clara sentiu o coração acelerar. O que significava aquilo? Um trem mágico, surgindo do nada, chamando justamente por ela. "Gostaria de embarcar?" perguntou o condutor, estendendo a mão. Ela hesitou. O medo e a curiosidade se misturavam dentro dela. Mas algo, uma centelha esquecida, a impulsionou. Clara deu um passo à frente, subiu os degraus e entrou no vagão principal. Clara entrou no vagão principal e imediatamente sentiu como se tivesse atravessado um portal para outro mundo. O calor suave da lareira encantada envolveu-a, dissipando o frio que ainda grudava em sua pele. O ambiente era acolhedor, mas também carregava uma aura de mistério. Cada detalhe parecia cuidadosamente pensado para despertar lembranças de um Natal perfeito. Guirlandas de pinho pendiam nas paredes, pequenas lanternas douradas iluminavam os corredores, e o som distante de sinos de trenó ecoava suavemente.
como se viesse de algum lugar além das janelas. Ela caminhou devagar pelo corredor, observando os outros passageiros. Havia uma senhora idosa de cabelos brancos, enrolada em um xale bordado com estrelas prateadas. Seus olhos estavam marejados, mas havia um brilho escondido ali, como se esperasse por algo que não sabia nomear. Ao lado dela, um menino segurava um violino sem cordas, abraçando como quem protege um tesouro quebrado. Mais adiante, um homem de semblante sério girava uma bússola antiga entre os dedos, como se buscasse um caminho que havia perdido. Clara sentiu uma estranha conexão com todos eles. Não conhecia suas histórias, mas sabia que compartilhavam a mesma dor. A perda da esperança. Era como se o trem fosse um refúgio para almas cansadas, reunindo-as em uma jornada que prometia algo além da tristeza. O condutor aproximou-se novamente, caminhando com passos firmes e elegantes. Ele parecia conhecer cada passageiro, como se tivesse sido chamado por suas próprias lágrimas. Parou diante de Clara e inclinou-se levemente, em um gesto respeitoso. Não tema, senhorita, disse com voz calma. Este trem não leva ao fim, mas ao recomeço. Clara engoliu em seco. Mas, para onde estamos indo? O condutor sorriu, e seus olhos refletiram a luz da lareira. Para onde a esperança se esconde. Cada passageiro encontrará aquilo que perdeu. As palavras ecoaram dentro dela como uma promessa. Clara sentiu o coração acelerar, mas também uma estranha paz. Sentou-se em uma poltrona de veludo vermelho, próxima à janela. O trem começou a se mover, mesmo sem trilhos. O chão vibrou suavemente, e pelas janelas, a cidade desapareceu. No lugar dela, surgiram paisagens impossíveis. Florestas de pinheiros que brilhavam como diamantes estendiam-se até o horizonte. Lagos congelados refletiam constelações inteiras, como se o céu tivesse descido à terra. Montanhas cantavam melodias suaves, e Clara jurava ouvir vozes escondidas no vento, sussurrando palavras de encorajamento. O menino com o violino olhou para ela e sorriu timidamente. Você também perdeu algo? Perguntou, com a inocência de quem busca companhia na dor. Clara hesitou, mas respondeu. Sim, perdi a esperança. Ele assentiu, como se entendesse perfeitamente. Eu perdi a música, disse, acariciando o violino sem cordas. Mas talvez aqui eu a encontre de novo. A senhora idosa inclinou-se para ouvir. Eu perdi meu marido, murmurou, segurando o lenço bordado. Mas sinto que este trem me trouxe para perto dele. O homem da bússola acrescentou, com voz grave. Eu perdi meu caminho. E sem caminho, não há destino. Clara olhou para todos eles e percebeu que não estava sozinha. Cada um carregava uma dor diferente, mas todos buscavam o mesmo: reencontrar a esperança. O condutor passou novamente pelo corredor, ajustando pequenos detalhes, como se fosse guardião da viagem. Ao ver o grupo reunido, disse: cada um de vocês encontrará aquilo que perdeu. Mas lembrem-se, a esperança não é dada, é reencontrada. Clara encostou a cabeça na janela, observando o espetáculo de luzes e paisagens mágicas. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez houvesse algo além da dor. Talvez, apenas talvez, a esperança pudesse ser reencontrada. O trem avançava suavemente, como se deslizasse sobre trilhos invisíveis feitos de luz. Clara mantinha o olhar fixo na janela, incapaz de se afastar do espetáculo que se desenrolava diante dela. As paisagens mudavam como páginas de um livro encantado. Primeiro uma floresta de pinheiros cobertos por neve cintilante, depois um vale iluminado por auroras boreais que dançavam no céu. Em seguida um campo infinito de flores cristalizadas, que brilhavam como diamantes sob a lua. Cada detalhe parecia vivo, como se o mundo além das janelas fosse tecido pela própria imaginação dos passageiros. Clara sentia que o trem não apenas a transportava, mas também revelava lugares que existiam dentro dela. Memórias, sonhos, esperanças esquecidas. O menino com o violino aproximou-se, ainda abraçando o instrumento sem cordas. Você viu? Perguntou, apontando para o campo de flores cristalizadas. Elas parecem cantar. Clara inclinou-se para ouvir. De fato, havia um som suave, quase imperceptível, como um coro distante. É como se fossem vozes escondidas na neve. Murmurou. A senhora idosa sorriu, enxugando uma lágrima. Talvez sejam lembranças. Cada flor guarda uma memória feliz. O homem da bússola,
que até então permanecia calado, acrescentou. Ou talvez sejam caminhos. Cada flor aponta para um destino diferente. Clara observou os três e percebeu que o trem estava despertando algo em todos eles. Não era apenas uma viagem física, mas uma jornada interior. O condutor reapareceu, caminhando com passos firmes pelo corredor. Ele parecia saber exatamente quando os passageiros precisavam de sua presença. Parou diante do grupo e disse: Este trem mostra o que vocês precisam ver. Cada paisagem é um reflexo daquilo que está escondido em seus corações. Clara franziu o senho. Então, tudo isso é real? O condutor sorriu. A esperança é sempre real, mesmo quando parece invisível. As palavras ecoaram dentro dela como uma melodia. Clara sentiu que algo começava a se mover em seu coração, uma centelha que há muito estava apagada. O trem continuou sua jornada, atravessando cenários cada vez mais fantásticos. Em certo momento, passaram por uma ponte suspensa sobre um mar de nuvens douradas. As nuvens se moviam lentamente, e dentro delas surgiam imagens. Crianças rindo, famílias reunidas, abraços calorosos. Clara viu seu pai sorrindo, segurando-a pela mão. A visão foi tão vívida que lágrimas escorreram por seu rosto. Está vendo? Disse a senhora idosa, tocando levemente o braço de Clara. O trem mostra aquilo que você mais precisa lembrar. Clara enxugou as lágrimas e sorriu timidamente. Eu pensei que tivesse perdido essas lembranças. Nada se perde, respondeu a senhora. Apenas se esconde. O menino com o violino começou a cantarolar uma melodia suave, como se tentasse acompanhar o coro das flores cristalizadas. Sua voz era frágil, mas carregava uma pureza que tocava a todos no vagão. Clara fechou os olhos e deixou-se levar pela música. O homem da bússola observava em silêncio, mas seus olhos refletiam uma emoção contida. Clara percebeu que, mesmo sem palavras, ele também estava sendo tocado pela magia do trem. O condutor, ao ver o grupo reunido, disse com firmeza: Lembrem-se, o trem da meia-noite não dá esperança. Ele apenas mostra onde ela está escondida. Cabe a vocês reencontrá-la. Clara respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez fosse possível. O trem avançava como se fosse guiado por estrelas invisíveis. Clara sentia cada batida do coração acompanhar o ritmo suave das rodas, embora não houvesse trilhos. Era como se o próprio tempo tivesse se curvado para permitir aquela jornada. As paisagens tornavam-se cada vez mais extraordinárias. Primeiro, um bosque onde as árvores eram feitas de cristal e cada galho refletia a luz da lua em 1000 cores. Depois, um deserto de neve cintilante, onde criaturas luminosas corriam livres, deixando rastros dourados no ar. Clara observava tudo com olhos arregalados, como uma criança diante de um espetáculo que desafia a lógica. O menino com o violino aproximou-se novamente, desta vez mais confiante. Sabe, eu costumava tocar nas noites de Natal. Minha mãe dizia que minha música fazia a casa sorrir. Mas quando ela se foi, eu não consegui mais tocar. O violino ficou em silêncio, como eu. Clara sentiu um aperto no peito. Eu também perdi alguém. Meu pai. E depois, parece que tudo perdeu o sentido. A senhora idosa, ouvindo a conversa, segurou o lenço bordado com força. Eu perdi meu marido. 50 anos juntos. E quando ele partiu, o Natal deixou de ser Natal. Mas este trem... Ela olhou pela janela, onde uma aurora boreal pintava o céu com cores impossíveis. Este trem me faz sentir que ele ainda está comigo. O homem da bússola, até então silencioso, finalmente falou. Sua voz era grave, mas carregava uma vulnerabilidade inesperada. Eu tinha sonhos. Queria viajar, conhecer o mundo. Mas a vida me prendeu em rotinas, em obrigações. Quando percebi, já não sabia para onde ir. A bússola que carrego não aponta mais nada. Clara olhou para ele e viu em seus olhos a mesma dor que carregava. Talvez este trem seja a bússola, disse, quase sem pensar. O homem sorriu pela primeira vez. Um sorriso tímido, mas verdadeiro. Talvez. O condutor apareceu novamente, como se tivesse sido chamado pelas palavras deles. Cada um de vocês carrega uma perda. Mas lembrem-se, a esperança não é algo que se encontra fora. Ela está dentro. Este trem apenas mostra o caminho. Clara sentiu que aquelas palavras eram dirigidas especialmente a ela. Encostou a cabeça na janela
e deixou que as lágrimas escorressem livremente. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que não estava sozinha. O trem atravessou então um túnel de luz dourada. Dentro dele, cada passageiro viu algo diferente. Clara viu sua infância, correndo pela sala iluminada, rindo com os pais, abraçando presentes simples mas cheios de significado. O menino viu sua mãe sorrindo enquanto ele tocava violino. A senhora idosa viu seu marido segurando sua mão em um baile antigo. O homem da bússola viu-se jovem, com mapas espalhados pela mesa, sonhando com aventuras. Quando saíram do túnel, todos estavam em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não de dor, mas de reverência. Clara respirou fundo e pensou: talvez o Natal ainda exista dentro de mim. Talvez eu só precise reencontrá-lo. O trem seguia sua jornada silenciosa, mas cada instante parecia carregado de significados ocultos. Clara observava pela janela e percebia que as paisagens não eram apenas belas. Elas falavam. Cada cenário trazia uma mensagem, como se fosse um espelho da alma. Agora, diante dos olhos dos passageiros, estendia-se uma planície infinita coberta por neve cintilante. Mas não era uma neve comum. Cada floco que caía brilhava como uma estrela, e ao tocar o chão, transformava-se em pequenas lanternas que iluminavam o caminho do trem. Clara ficou fascinada. Veja, murmurou, apontando para as luzes que surgiam. É como se a própria noite estivesse nos guiando. O menino com o violino sorriu. Talvez sejam esperanças que voltam a brilhar. A senhora idosa enxugou uma lágrima. Ou lembranças que nunca se apagam. O homem da bússola observava atentamente. São sinais. Cada luz mostra que ainda há direção, mesmo quando pensamos estar perdidos. Clara sentiu que aquelas palavras se encaixavam perfeitamente em sua própria vida. Quantas vezes havia se sentido perdida, sem rumo, e agora, diante dela, a noite mostrava que sempre havia um caminho iluminado, mesmo que fosse invisível aos olhos comuns. O condutor apareceu novamente, como se fosse parte da própria paisagem. Cada luz que vocês veem é uma centelha de esperança que ainda vive dentro de vocês. O trem não cria nada. Ele apenas revela o que já existe. Clara respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que algo dentro dela começava a se aquecer. Era como se uma chama esquecida estivesse sendo reacendida. O trem então atravessou uma ponte feita de gelo transparente. Sob a ponte, corria um rio de luz dourada, e dentro dele surgiam imagens. Abraços, risadas, momentos felizes. Clara viu sua mãe preparando biscoitos de Natal, cantarolando uma música suave. A visão foi tão vívida que ela quase sentiu o cheiro da baunilha e da canela. Mamãe, sussurrou, emocionada. O menino olhou para ela. Você a vê? Clara assentiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Sim, eu pensei que tivesse perdido essas lembranças. Mas elas ainda estão aqui. A senhora idosa sorriu. Nada se perde. Apenas se esconde. O homem da bússola fechou os olhos e murmurou. Talvez seja isso que eu precise entender. Que meu caminho nunca desapareceu. Apenas ficou escondido. O condutor, ouvindo as palavras deles, disse com firmeza. Vocês estão começando a reencontrar o que perderam. Mas lembrem-se, a esperança não é um destino. É uma jornada. Clara encostou novamente a cabeça na janela. O silêncio da noite já não parecia vazio. Agora era cheio de promessas, de sinais, de pequenas luzes que mostravam que o Natal ainda existia dentro dela. O trem avançava em silêncio, mas cada instante parecia carregado de uma música invisível. Clara fechou os olhos por um momento e jurou ouvir notas suaves, como se o próprio vento compusesse uma sinfonia. Quando abriu novamente, percebeu que o cenário havia mudado. Agora atravessavam um bosque onde as árvores eram feitas de gelo translúcido. Cada tronco refletia a luz da lua em tons de azul e prata, e os galhos se curvavam como se estivessem saudando a passagem do trem. O menino com o violino olhou pela janela e sorriu. Parece que o bosque está vivo. Clara concordou. É como se estivesse nos dando boas-vindas. A senhora idosa apertou o lenço bordado contra o peito. Talvez seja um sinal de que não estamos sozinhos. O homem da bússola observava atentamente, seus olhos refletindo as luzes do bosque. Cada árvore parece apontar para um caminho diferente. É como se o mundo estivesse cheio de direções, mas nós precisamos escolher qual seguir. Clara pensou nas palavras dele e sentiu que eram verdadeiras.
Quantas vezes havia se sentido perdida, sem saber para onde ir. Agora, diante dela, o bosque mostrava que sempre havia caminhos, mesmo quando pareciam invisíveis. O condutor apareceu novamente, caminhando com passos firmes pelo corredor. Este bosque é o reflexo das escolhas que vocês ainda podem fazer. A esperança não está apenas em lembrar o que foi perdido, mas em acreditar no que ainda pode ser encontrado. Clara respirou fundo. As palavras dele penetraram em seu coração como uma promessa. O trem então atravessou uma clareira iluminada por lanternas suspensas no ar. Não havia postes, nem cordas. As lanternas simplesmente flutuavam, espalhando uma luz dourada que aquecia o ambiente. Clara estendeu a mão pela janela. Por um instante, acreditou que poderia tocar uma delas. São como estrelas que desceram para nos acompanhar, murmurou. O menino com o violino começou a cantarolar novamente, e desta vez sua voz parecia mais firme. A senhora idosa fechou os olhos e sorriu, como se estivesse dançando com lembranças. O homem da bússola segurou o objeto com mais confiança, como se finalmente acreditasse que poderia encontrar o caminho. Clara sentiu que algo dentro dela estava mudando. O silêncio da noite já não parecia vazio. Agora era cheio de sinais, de promessas, de pequenas luzes que mostravam que o Natal ainda existia dentro dela. O trem avançava como se fosse guiado por constelações invisíveis. Clara já não sabia se o tempo passava da mesma forma dentro daquele vagão. Cada minuto parecia expandir-se em horas, e cada paisagem que surgia pela janela era tão rica em detalhes que parecia conter um universo inteiro. Agora, diante deles, estendia-se um vale coberto por neve dourada. Não era a cor comum da neve, mas um brilho quente, como se cada floco fosse feito de luz solar. O vale se estendia até o horizonte, e no centro havia uma árvore gigantesca, iluminada por milhares de lanternas suspensas em seus galhos. Clara ficou sem fôlego. É a árvore da esperança, disse o condutor, surgindo ao lado deles com sua voz calma. Cada lanterna representa uma centelha que alguém reencontrou. Clara observou atentamente. As lanternas tremeluziam como corações pulsando. Algumas brilhavam intensamente. Outras apenas emitiam uma luz suave. Mas todas estavam vivas. O menino com o violino aproximou-se da janela, os olhos arregalados. Será que uma dessas é minha? O condutor sorriu. Ainda não. Mas pode ser. A senhora idosa enxugou uma lágrima. Talvez uma delas seja do meu marido. O homem da bússola segurou o objeto com mais firmeza. Ou talvez seja o meu caminho. Clara sentiu que algo dentro dela se movia. A árvore parecia chamá-la, como se dissesse que sua esperança ainda existia, mesmo que escondida. O trem continuou sua jornada, e logo atravessaram um campo de estrelas caídas. O chão estava coberto por pequenos pontos luminosos, como se o céu tivesse derramado seu tesouro sobre a terra. Clara abaixou-se e tocou o vidro da janela, imaginando como seria caminhar por aquele campo. Cada estrela caída é um desejo que alguém fez, explicou o condutor. Alguns se realizaram, outros ainda esperam. Clara fechou os olhos e lembrou-se de seus próprios desejos. Desejos de infância, de juventude, de tempos em que acreditava que tudo era possível. Sentiu uma pontada de dor, mas também uma chama de esperança. O menino começou a cantarolar novamente, e desta vez sua voz parecia mais firme, mais segura. A senhora idosa sorriu, como se estivesse dançando com lembranças. O homem da bússola olhou para o horizonte e murmurou: talvez meu caminho esteja entre essas estrelas. Clara respirou fundo. O silêncio da noite já não era vazio. Agora era cheio de promessas, de sinais, de pequenas luzes que mostravam que o Natal ainda existia dentro dela. O trem avançava suavemente, como se fosse embalado por uma canção invisível. Clara já não percebia o tempo da mesma forma. Cada instante parecia expandir-se, como se a noite tivesse decidido se prolongar apenas para permitir que aquela jornada acontecesse. Agora, diante das janelas, surgia um cenário ainda mais extraordinário. Um lago congelado que refletia o céu inteiro. Mas não era apenas um reflexo comum. As estrelas pareciam descer até a superfície, e cada uma delas pulsava como se tivesse vida própria. Clara encostou a testa no vidro, fascinada. É como se o céu tivesse vindo até nós, murmurou. O menino com o violino sorriu. Talvez seja para que possamos tocar as estrelas. A senhora idosa enxugou uma lágrima.
ou para que possamos lembrar que nunca estamos tão distantes daquilo que amamos. O homem da bússola observava em silêncio, mas seus olhos brilhavam com uma emoção contida. Clara percebeu que, mesmo sem palavras, ele também estava sendo tocado pela magia do trem. O condutor apareceu novamente, como se fosse parte da própria paisagem. Este lago mostra que o céu e a terra não estão separados. A esperança une o que parece distante. Clara respirou fundo. As palavras dele penetraram em seu coração como uma promessa. O trem então atravessou uma ponte feita de luz prateada. Sob a ponte, corria um rio de memórias. Clara viu imagens de sua infância, correndo pela sala iluminada, rindo com os pais, abraçando presentes simples mas cheios de significado. A visão foi tão vívida que ela quase sentiu o cheiro da baunilha e da canela. Eu pensei que tivesse perdido essas lembranças, murmurou, emocionada. A senhora idosa sorriu. Nada se perde, apenas se esconde. O menino com o violino começou a cantarolar novamente, e desta vez sua voz parecia mais firme, mais segura. O homem da bússola olhou para o horizonte e murmurou: talvez meu caminho esteja neste rio. Clara sentiu que algo dentro dela estava mudando. O silêncio da noite já não parecia vazio. Agora era cheio de promessas, de sinais, de pequenas luzes que mostravam que o Natal ainda existia dentro dela. O trem avançava em direção a um horizonte que parecia não ter fim. Clara já não sabia distinguir o que era sonho e o que era realidade. Cada paisagem que surgia pela janela era tão vívida, tão cheia de detalhes, que parecia impossível acreditar que não fosse parte do mundo real. Agora, diante deles, estendia-se uma planície coberta por neve azulada. Mas não era uma neve comum. Cada floco que caía emitia um som suave, como notas de uma canção. O vagão inteiro parecia vibrar com aquela melodia, e Clara sentiu que seu coração acompanhava o ritmo. É música, murmurou o menino com o violino, os olhos brilhando. A neve está cantando. Clara sorriu. Talvez seja a música que você pensou ter perdido. Ele abraçou o violino com mais força. Talvez seja. A senhora idosa fechou os olhos e deixou que a melodia a envolvesse. É como se fosse uma canção de ninar. Meu marido costumava cantar para mim quando eu não conseguia dormir. O homem da bússola observava em silêncio, mas seus olhos refletiam uma emoção profunda. Clara percebeu que, mesmo sem palavras, ele também estava sendo tocado pela magia do trem. O condutor apareceu novamente, como se fosse parte da própria música. Cada nota que vocês ouvem é uma lembrança que ainda vive dentro de vocês. A esperança não se perde. Ela apenas se transforma em silêncio, esperando ser reencontrada. Clara respirou fundo. As palavras dele penetraram em seu coração como uma promessa. O trem então atravessou um arco de luz dourada. Ao passar por ele, cada passageiro viu algo diferente. Clara viu sua infância, correndo pela sala iluminada, rindo com os pais, abraçando presentes simples mas cheios de significado. O menino viu sua mãe sorrindo enquanto ele tocava violino. A senhora idosa viu seu marido segurando sua mão em um baile antigo. O homem da bússola viu-se jovem, com mapas espalhados pela mesa, sonhando com aventuras. Quando saíram do arco, todos estavam em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não de dor, mas de reverência. Clara enxugou uma lágrima e pensou: talvez o Natal ainda exista dentro de mim. Talvez eu só precise reencontrá-lo. O trem avançava como se fosse conduzido por uma força invisível. E Clara já não sabia se estava sonhando ou vivendo uma realidade paralela. Cada paisagem que surgia pela janela parecia mais grandiosa e simbólica do que a anterior. Agora, diante deles, estendia-se uma montanha feita de cristal. Seus picos refletiam a luz da lua em 1000 cores, e cada reflexo parecia formar imagens diferentes. Abraços, sorrisos, momentos de alegria. Clara ficou fascinada. É como se a montanha guardasse nossas lembranças. O menino com o violino assentiu. Talvez seja isso. Cada reflexo mostra o que ainda vive dentro de nós. A senhora idosa enxugou uma lágrima. Eu vejo meu marido sorrindo. Ele está lá, nos reflexos. O homem da bússola observava atentamente. Eu vejo mapas, caminhos que nunca percorre. O condutor apareceu novamente, como se fosse parte da própria montanha. Cada reflexo é uma lembrança, um desejo. A esperança se alimenta deles. Clara respirou fundo. As palavras dele penetraram em seu coração como uma promessa.
O trem então atravessou um túnel de estrelas. Dentro dele, cada passageiro viu algo diferente. Clara viu sua infância, correndo pela sala iluminada, rindo com os pais, abraçando presentes simples mas cheios de significado. O menino viu sua mãe sorrindo enquanto ele tocava violino. A senhora idosa viu seu marido segurando sua mão em um baile antigo. O homem da bússola viu-se jovem, com mapas espalhados pela mesa, sonhando com aventuras. Quando saíram do túnel, todos estavam em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não de dor, mas de reverência. Clara enxugou uma lágrima e pensou: talvez o Natal ainda exista dentro de mim. Talvez eu só precise reencontrá-lo. O menino com o violino começou a cantarolar novamente. E desta vez sua voz parecia mais firme, mais segura. A senhora idosa sorriu, como se estivesse dançando com lembranças. O homem da bússola olhou para o horizonte e murmurou: talvez meu caminho esteja entre essas estrelas. Clara sentiu que algo dentro dela estava mudando. O silêncio da noite já não parecia vazio. Agora era cheio de promessas, de sinais, de pequenas luzes que mostravam que o Natal ainda existia dentro dela. O trem seguia em frente, e Clara já não sabia se estava dentro de um veículo ou de um sonho. Cada paisagem que surgia pela janela parecia mais grandiosa, mais simbólica, como se fosse feita sob medida para tocar o coração dos passageiros. Agora, diante deles, estendia-se um campo de velas acesas. Milhares, talvez milhões, espalhadas pela neve, cada uma tremeluzindo suavemente. O vento soprava, mas nenhuma se apagava. Clara ficou fascinada. São como almas, murmurou, com a voz embargada. Cada vela representa alguém que ainda acredita. O menino com o violino sorriu. Ou alguém que já acreditou. A senhora idosa enxugou uma lágrima. Eu vejo o rosto do meu marido refletido em uma delas. É como se ele estivesse sorrindo para mim. O homem da bússola observava em silêncio, mas seus olhos refletiam uma emoção profunda. Eu vejo caminhos. Cada vela é uma direção. O condutor apareceu novamente, como se fosse parte da própria paisagem. Cada vela é uma esperança que nunca se apagou. Mesmo quando pensamos que tudo acabou, a chama continua a brilhar. Clara respirou fundo. As palavras dele penetraram em seu coração como uma promessa. O trem então atravessou uma ponte feita de vidro. Sob a ponte, corria um rio de lembranças. Clara viu imagens de sua infância, correndo pela sala iluminada, rindo com os pais, abraçando presentes simples mas cheios de significado. O menino viu sua mãe sorrindo enquanto ele tocava violino. A senhora idosa viu seu marido segurando sua mão em um baile antigo. O homem da bússola viu-se jovem, com mapas espalhados pela mesa, sonhando com aventuras. Quando saíram da ponte, todos estavam em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não de dor, mas de reverência. Clara enxugou uma lágrima e pensou: talvez o Natal ainda exista dentro de mim. Talvez eu só precise reencontrá-lo. O menino com o violino começou a cantarolar novamente. E desta vez sua voz parecia mais firme, mais segura. A senhora idosa sorriu, como se estivesse dançando com lembranças. O homem da bússola olhou para o horizonte e murmurou: talvez meu caminho esteja entre essas velas. Clara sentiu que algo dentro dela estava mudando. O silêncio da noite já não parecia vazio. Agora era cheio de promessas, de sinais, de pequenas luzes que mostravam que o Natal ainda existia dentro dela. O trem avançava como se fosse guiado por uma melodia secreta que apenas os corações podiam ouvir. Clara já não sentia o peso da solidão da mesma forma. Cada paisagem que surgia pela janela parecia dissolver um pouco da dor que carregava, substituindo-a por uma sensação de encantamento e promessa. Agora, diante deles, estendia-se uma cidade feita de cristal. As ruas brilhavam como diamantes, e cada casa era iluminada por lanternas suspensas no ar. Crianças de luz corriam pelas calçadas, deixando rastros dourados que se apagavam lentamente. Clara ficou fascinada. É como se fosse uma cidade dos sonhos, murmurou. O menino com o violino sorriu. Talvez seja a cidade onde vivem as esperanças que esquecemos. A senhora idosa enxugou uma lágrima. Eu vejo meu marido caminhando por aquelas ruas. Ele sorri para mim. O homem da bússola observava atentamente. Eu vejo mapas nas paredes das casas. Caminhos que nunca percorre. O condutor apareceu novamente, como se fosse parte da própria cidade. Cada rua desta cidade leva a uma lembrança ou a um desejo.
A esperança se alimenta deles. Clara respirou fundo. As palavras dele penetraram em seu coração como uma promessa. O trem então atravessou uma praça iluminada por estrelas suspensas. No centro, havia uma fonte de luz dourada que jorrava memórias. Clara viu imagens de sua infância, correndo pela sala iluminada, rindo com os pais, abraçando presentes simples mas cheios de significado. O menino viu sua mãe sorrindo enquanto ele tocava violino. A senhora idosa viu seu marido segurando sua mão em um baile antigo. O homem da bússola viu-se jovem, com mapas espalhados pela mesa, sonhando com aventuras. Quando saíram da praça, todos estavam em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não de dor, mas de reverência. Clara enxugou uma lágrima e pensou: talvez o Natal ainda exista dentro de mim. Talvez eu só precise reencontrá-lo. O menino com o violino começou a cantarolar novamente, e desta vez sua voz parecia mais firme, mais segura. A senhora idosa sorriu, como se estivesse dançando com lembranças. O homem da bússola olhou para o horizonte e murmurou: talvez meu caminho esteja nesta cidade. Clara sentiu que algo dentro dela estava mudando. O silêncio da noite já não parecia vazio. Agora era cheio de promessas, de sinais, de pequenas luzes que mostravam que o Natal ainda existia dentro dela. O trem seguia em frente, e Clara já não sabia se estava dentro de um veículo ou de um sonho. Cada paisagem que surgia pela janela parecia mais grandiosa, mais simbólica, como se fosse feita sob medida para tocar o coração dos passageiros. Agora, diante deles, estendia-se um jardim suspenso no céu. Flores de todas as cores brotavam em plataformas de nuvens, e cada pétala brilhava como se fosse feita de cristal. O vento soprava suavemente, espalhando perfumes que chegavam até o interior do vagão. Clara respirou fundo e sentiu o aroma de rosas, jasmins e lavandas misturado ao cheiro doce de baunilha. É como se fosse um jardim dos sonhos, murmurou, encantada. O menino com o violino sorriu. Talvez seja o lugar onde nascem as músicas. A senhora idosa enxugou uma lágrima. Eu vejo meu marido caminhando entre as flores. Ele sorri para mim. O homem da bússola observava atentamente. Eu vejo caminhos entre as flores, trilhas que levam a destinos diferentes. O condutor apareceu novamente, como se fosse parte da própria paisagem. Este jardim mostra que a esperança floresce mesmo nos lugares mais improváveis. Clara respirou fundo. As palavras dele penetraram em seu coração como uma promessa. O trem então atravessou uma ponte feita de arco-íris. Sob a ponte, corria um rio de luzes coloridas. Clara viu imagens de sua infância, correndo pela sala iluminada, rindo com os pais, abraçando presentes simples mas cheios de significado. O menino viu sua mãe sorrindo enquanto ele tocava violino. A senhora idosa viu seu marido segurando sua mão em um baile antigo. O homem da bússola viu-se jovem, com mapas espalhados pela mesa, sonhando com aventuras. Quando saíram da ponte, todos estavam em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não de dor, mas de reverência. Clara enxugou uma lágrima e pensou: talvez o Natal ainda exista dentro de mim. Talvez eu só precise reencontrá-lo. O menino com o violino começou a cantarolar novamente, e desta vez sua voz parecia mais firme, mais segura. A senhora idosa sorriu, como se estivesse dançando com lembranças. O homem da bússola olhou para o horizonte e murmurou: talvez meu caminho esteja neste jardim. Clara sentiu que algo dentro dela estava mudando. O silêncio da noite já não parecia vazio. Agora era cheio de promessas, de sinais, de pequenas luzes que mostravam que o Natal ainda existia dentro dela. O trem avançava como se fosse guiado por uma força invisível que conhecia os segredos mais íntimos de cada passageiro. Clara já não sentia o peso da solidão da mesma forma. Cada paisagem que surgia pela janela parecia dissolver um pouco da dor que carregava, substituindo-a por uma sensação de encantamento e promessa. Agora, diante deles, estendia-se um bosque iluminado por lanternas suspensas entre as árvores. As lanternas não estavam presas por cordas ou fios. Simplesmente flutuavam, espalhando uma luz dourada que aquecia o ambiente. Clara ficou fascinada. É como se fossem estrelas que desceram para nos acompanhar, murmurou. O menino com o violino sorriu. Talvez sejam notas de música transformadas em luz. A senhora idosa enxugou uma lágrima. Eu vejo meu marido caminhando entre as lanternas. Ele sorri para mim. O homem da bússola observava atentamente.
Eu vejo caminhos iluminados. Trilhas que levam a destinos diferentes. O condutor apareceu novamente, como se fosse parte da própria paisagem. Cada lanterna é uma esperança que voltou a brilhar. Clara respirou fundo. As palavras dele penetraram em seu coração como uma promessa. O trem então atravessou uma clareira onde havia um carrossel de renas douradas. Cada rena brilhava intensamente, e o som suave de sinos acompanhava o movimento. Clara viu sua infância refletida nos espelhos do carrossel, correndo pela sala iluminada, rindo com os pais, abraçando presentes simples mas cheios de significado. O menino viu sua mãe sorrindo enquanto ele tocava violino. A senhora idosa viu seu marido segurando sua mão em um baile antigo. O homem da bússola viu-se jovem, com mapas espalhados pela mesa, sonhando com aventuras. Quando saíram da clareira, todos estavam em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não de dor, mas de reverência. Clara enxugou uma lágrima e pensou: talvez o Natal ainda exista dentro de mim. Talvez eu só precise reencontrá-lo. O menino com o violino começou a cantarolar novamente, e desta vez sua voz parecia mais firme, mais segura. A senhora idosa sorriu, como se estivesse dançando com lembranças. O homem da bússola olhou para o horizonte e murmurou: talvez meu caminho esteja entre essas lanternas. Clara sentiu que algo dentro dela estava mudando. O silêncio da noite já não parecia vazio. Agora era cheio de promessas, de sinais, de pequenas luzes que mostravam que o Natal ainda existia dentro dela. O trem avançava suavemente, e Clara já não sabia se estava dentro de um veículo ou de um sonho. Cada paisagem que surgia pela janela parecia mais grandiosa, mais simbólica, como se fosse feita sob medida para tocar o coração dos passageiros. Agora, diante deles, estendia-se um vale iluminado por milhares de lanternas flutuantes. Elas pairavam no ar como pequenas estrelas, espalhando uma luz dourada que aquecia o ambiente. Clara ficou fascinada. É como se fossem esperanças que voltaram a brilhar. Murmurou. O menino com o violino sorriu. Talvez sejam músicas transformadas em luz. A senhora idosa enxugou uma lágrima. Eu vejo meu marido caminhando entre as lanternas. Ele sorri para mim. O homem da bússola observava atentamente. Eu vejo caminhos iluminados. Trilhas que levam a destinos diferentes. O condutor apareceu novamente, como se fosse parte da própria paisagem. Cada lanterna é uma esperança que voltou a brilhar. Clara respirou fundo. As palavras dele penetraram em seu coração como uma promessa. O trem então atravessou uma ponte feita de cristal. Sob a ponte, corria um rio de lembranças. Clara viu imagens de sua infância, correndo pela sala iluminada, rindo com os pais, abraçando presentes simples mas cheios de significado. O menino viu sua mãe sorrindo enquanto ele tocava violino. A senhora idosa viu seu marido segurando sua mão em um baile antigo. O homem da bússola viu-se jovem, com mapas espalhados pela mesa, sonhando com aventuras. Quando saíram da ponte, todos estavam em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não de dor, mas de reverência. Clara enxugou uma lágrima e pensou: talvez o Natal ainda exista dentro de mim. Talvez eu só precise reencontrá-lo. O menino com o violino começou a cantarolar novamente, e desta vez sua voz parecia mais firme, mais segura. A senhora idosa sorriu, como se estivesse dançando com lembranças. O homem da bússola olhou para o horizonte e murmurou: talvez meu caminho esteja entre essas lanternas. Clara sentiu que algo dentro dela estava mudando. O silêncio da noite já não parecia vazio. Agora era cheio de promessas, de sinais, de pequenas luzes que mostravam que o Natal ainda existia dentro dela. O trem avançava mais rápido, como se pressentisse que algo grandioso estava prestes a acontecer. As paisagens que surgiam pelas janelas tornaram-se ainda mais extraordinárias. Florestas de cristal que se curvavam em reverência, rios de luz que corriam como melodias, estrelas que desciam do céu para acompanhar a viagem. Cada detalhe parecia vibrar em sintonia com os corações dos passageiros. Clara sentia o peito apertado, mas não de dor, de expectativa. Algo dentro dela estava prestes a se romper, como se uma muralha invisível fosse finalmente desmoronar. De repente, o vagão inteiro se iluminou. Não era a luz da lareira, nem das lanternas suspensas. Era uma claridade dourada que vinha de fora, atravessando as janelas e envolvendo todos os passageiros. O menino com o violino soltou um suspiro. A senhora idosa levou a mão ao coração,
e o homem da bússola deixou escapar um murmúrio de espanto. O condutor apareceu no centro do vagão, sua figura envolta pela mesma luz. Chegamos ao coração da noite, disse, com voz firme e suave ao mesmo tempo. É aqui que cada um de vocês enfrentará aquilo que perdeu. Clara olhou pela janela e viu uma cena impossível. Um campo infinito de espelhos suspensos no ar. Cada espelho refletia não apenas o rosto dos passageiros, mas também suas memórias, seus sonhos, suas dores. Ela viu a si mesma criança, rindo com os pais. Viu a si mesma adulta, sozinha, caminhando pela praça gelada. Viu todas as versões de si mesma que havia tentado esquecer. O que é isso? Perguntou, com a voz trêmula. O condutor sorriu. É o reflexo da sua alma. Aqui, você precisa escolher. Continuar carregando a dor ou permitir que a esperança volte a brilhar. Clara sentiu as lágrimas escorrerem. O menino com o violino aproximou-se de um espelho e viu sua mãe sorrindo. A senhora idosa viu o marido estendendo-lhe a mão. O homem da bússola viu-se jovem, cheio de sonhos. Cada um deles estava diante daquilo que havia perdido. O trem parou. O silêncio foi absoluto, como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. Clara deu um passo à frente, aproximando-se de seu espelho. Viu sua mãe, frágil, mas sorridente, preparando o biscoito de Natal. Viu seu pai, com as mãos calejadas, colocando enfeites na árvore. Viu a si mesma, pequena, acreditando que o Natal era eterno. Eu pensei que tivesse perdido tudo. Sussurrou. Mas talvez ainda esteja aqui. O condutor colocou a mão em seu ombro. A esperança nunca morre. Ela apenas se esconde, esperando que você a reencontre. Nesse instante, o espelho diante de Clara brilhou intensamente. A imagem de sua família se transformou em uma chama dourada que atravessou o vidro e entrou em seu coração. Clara sentiu o calor se espalhar por todo o corpo, dissolvendo a dor, reacendendo a fé. O menino com o violino começou a tocar. As cordas, antes silenciosas, agora vibravam com uma melodia pura, como se o próprio trem tivesse devolvido a música. A senhora idosa sorriu, sentindo o marido abraçá-la em espírito. O homem da bússola levantou-se, os olhos cheios de determinação, como se finalmente tivesse encontrado seu caminho. Clara chorava, mas eram lágrimas de alegria. Pela primeira vez em anos, sentia-se inteira. O silêncio da noite havia se transformado em um coro de esperança. O condutor ergueu a voz, firme e emocionada. Este é o momento em que o trem da meia-noite cumpre sua promessa. Vocês não estão sozinhos. A esperança voltou a brilhar. E então, como se o próprio universo celebrasse, o campo de espelhos explodiu em luz. Milhares de reflexos se transformaram em estrelas, que subiram ao céu e iluminaram a noite. Clara olhou para cima e viu que cada estrela era uma centelha de esperança reencontrada. Ela sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, acreditava novamente. O trem desacelerou suavemente, como se quisesse permitir que cada passageiro respirasse fundo e guardasse em si tudo o que havia vivido naquela noite. As paisagens mágicas começaram a se dissolver em uma penumbra tranquila, e o campo de espelhos que havia explodido em estrelas agora brilhava ao longe, como uma lembrança que jamais se apagaria. Clara permanecia junto à janela, mas já não chorava de dor. As lágrimas que escorriam eram de alívio, de reencontro. Sentia-se mais leve, como se tivesse deixado parte de sua tristeza para trás, entregue às estrelas que agora iluminavam o céu. O menino com o violino acariciava o instrumento, e pela primeira vez em muito tempo, parecia pronto para tocar novamente. A senhora idosa sorria serenamente, como se tivesse recebido um abraço invisível. O homem da bússola mantinha o objeto firme em suas mãos, e seus olhos refletiam uma nova determinação. O condutor caminhou pelo corredor e parou diante deles. Sua voz, firme e acolhedora, ecoou pelo vagão. Vocês atravessaram o silêncio da noite. Cada um reencontrou uma centelha de esperança. Mas lembrem-se, esta é apenas a primeira parte da jornada. O trem da meia-noite ainda tem muito a mostrar. Clara respirou fundo. Pela primeira vez em anos, acreditava que o Natal não estava perdido. Ele ainda vivia dentro dela, escondido, esperando ser reencontrado. O trem voltou a acelerar, mergulhando em uma nova escuridão. Mas agora, o silêncio da noite não era vazio. Era cheio de promessas, de luzes invisíveis, de melodias que ecoavam no coração.
Clara fechou os olhos e sorriu. A dor havia se transformado em um capítulo de esperança. E ela sabia, a jornada estava apenas começando.